foi descrito como um dos momentos mais voláteis na Indonésia em mais de 20 anos. Protestos, confrontos intensos, alegada brutalidade policial, tumultos, incêndios e saques. A Indonésia está em chamas. Prédios do parlamento foram incendiados. As ruas rugem com vozes de desafio. Canhões de água enfrentam o fogo. Pedras chovem sobre os escudos de choque. Jacarta treme. Vidas foram perdidas, casas destruídas e mansões de políticos saqueadas. No começo, tudo parecia acontecer rápido demais. Mas por baixo da superfície, a raiva vinha se acumulando até finalmente explodir como lava. E adivinha só? Um crânio de anime se tornou o símbolo de resistência na Indonésia. A bandeira trêmula em cada esquina. Não é mais apenas um símbolo de fantasia de anime, mas sim um grito pirata por liberdade. Liberdade do pior que foi vendido como o melhor. Mas por que os indonésios de repente explodiram como um incêndio? E o que eles estão exigindo? Agora? Assuntos como protestos e violência costumam ser suprimidos no YouTube, mas você pode ajudar clicando em curtir. Obrigado. Em 1976, um tenente de 26 anos foi ao Timor para capturar o líder independentista Lobato. 2 anos depois, a unidade do tenente encontrou e matou Lobato, e sua cabeça decepada foi enviada pelo correio ao então presidente da Indonésia como prova de morte. O nome do tenente era Prabowo Subianto, e ele é o atual presidente da Indonésia. Em 1998, durante protestos estudantis contra o regime repressivo na Indonésia, Prabowo liderou operações de sequestro, prisão e tortura de ativistas. 22 desapareceram pelas mãos das autoridades. Mas isso não o impediu de se tornar o presidente da Indonésia. Em 2024, Prabowo Subianto chegou ao poder como o 8º presidente da Indonésia. Antes de Prabowo chegar ao poder, seu partido fez 5 promessas poderosas que conquistaram o coração de milhões de indonésios. Para alguns, era um homem forte, prometendo estabilidade. Para outros, uma figura controversa com passado sombrio. Mas não foi apenas o homem, foi a faísca que acendeu o fogo. Ele prometeu aumentar o crescimento econômico de 5% para 8%, aproveitando os recursos naturais da Indonésia e impulsionando novas indústrias. Em segundo lugar, ele prometeu tornar a Indonésia autossuficiente em alimentos, acabando com a dependência de importações caras. Prabowo, como ministro da Defesa, já lançou o polêmico projeto de fazendas alimentares, desmatando áreas alagadas para plantar mandioca. Agora, ele prometeu expandir para 3 milhões de hectares dedicados ao arroz, milho e soja. Para comparar, esse é o tamanho da Bélgica. Em terceiro lugar, ele prometeu reduzir a dependência da Indonésia em relação ao combustível importado, misturando mais óleo de palma no biodiesel. A Indonésia é o maior produtora mundial de óleo de palma. Meta: chegar a 50% até 2025, saindo dos atuais 35%. Quarto, ele prometeu quase dobrar a receita do governo como percentual do produto interno bruto, de 12% para 23%, usando novas tecnologias, mas sem aumentar os impostos. E finalmente, a maior e mais emocionante promessa. Programa de refeições nutritivas gratuitas de 28 bilhões de dólares americanos, criado para alimentar 83 milhões de crianças e gestantes. Um plano ousado para combater uma das lutas mais dolorosas da Indonésia, a desnutrição. É difícil crer que um plano aparentemente nobre causou a revolta de milhões de indonésios com razão. Veja, no início, o programa de refeições gratuitas parecia muito eficaz, pois a situação local é comovente. Até março de 2025, 238 milhões de indonésios estavam oficialmente em situação de pobreza. Se usar o padrão do Banco Mundial, quem vive com menos de dólares americanos, 6,80 e 5 por dia, o número é impressionante. 1,719 milhões de pessoas, ou mais de 60% da população, a pobreza causa uma epidemia silenciosa. Quase 1/3 das crianças indonésias menores de 5 anos tem atraso no crescimento por desnutrição. 1 em cada 4 pessoas tem anemia. A desnutrição infantil e materna causa quase metade das mortes infantis no país. A desnutrição está matando crianças em uma escala que a Indonésia não pode mais ignorar. Quando Prabowo prometeu refeições gratuitas e nutritivas,
Não foi só um slogan de campanha, mas uma tábua de salvação. Pais, professores, agricultores e toda a nação confiaram nesse plano. Mas veio a dura realidade do governo, pois tudo exigia dinheiro. Para financiar o principal programa de refeições nutritivas gratuitas, o governo anunciou cortes massivos de gastos em setores vitais. Em vez de prosperidade, esses cortes aprofundaram uma crise do custo de vida que já estava crescendo. Com o desemprego jovem em 16%, o maior em 3 anos, a revolta da juventude explodiu. Os números chocavam. O Ministério das Obras Públicas teve que cortar 80% do orçamento, afetando a manutenção da infraestrutura. O Ministério da Saúde perdeu quase 20 trilhões de rúpias, um dos maiores cortes da história da Indonésia. Para piorar, cerca de 400 crianças indonésias ficaram doentes após comerem refeições escolares gratuitas. Isso irritou ainda mais os cidadãos e os efeitos colaterais se espalharam. No Ministério dos Assuntos Econômicos, as luzes foram apagadas no expediente para economizar energia. A Biblioteca Nacional reduziu o horário e o Ministério das Finanças cancelou a Bolsa Ministerial de 2025. Até o Ministério da Educação Superior redirecionou verbas de pesquisa, retirando-as da inovação para manter o programa de merenda escolar. Os cortes geraram indignação entre universitários, que disseram que as reduções encareceriam a educação e acabariam com bolsas de estudo. Em 17 de fevereiro, milhares de estudantes protestaram nas ruas contra os cortes no orçamento. O movimento foi chamado Indonésia Sombria, rejeitando claramente a promessa do presidente de uma Indonésia dourada. No dia 20 de fevereiro, o movimento atingiu seu auge. Centenas de milhares de estudantes marcharam em Jacarta e em outras cidades. Primeira onda de protestos na Indonésia. O presidente Prabowo ignorou a indignação e afirmou que os cortes eram necessários para o futuro econômico do país. Como se um erro não fosse suficiente, eles cometeram outro. Em março de 2025, o parlamento da Indonésia aprovou uma lei que impactou o país. Ela ampliou o papel dos militares no governo, anulando décadas de reformas para afastá-los da política. Agora, oficiais da ativa podiam servir em 14 instituições civis em vez de 10. As idades de aposentadoria subiram, mantendo generais no poder por mais tempo, o que muitos indonésios consideraram déjà vu. A dupla função das Forças Armadas, controlando tanto a segurança quanto a vida civil, foi a base do governo autoritário do ex-presidente Suharto, frequentemente chamado de regime repressivo. E aqui está a reviravolta. O ex-genro de Suharto, Prabowo, que já foi acusado de sequestrar ativistas nos últimos dias do regime, hoje é o presidente da Indonésia. Durante o início de seu serviço militar, a unidade de Prabowo prendeu e matou Nicolau Loboto, o líder do movimento de independência do Timor-Leste. Sua cabeça foi entregue ao presidente Suharto. Com a admissão, Prabowo iniciou carreira marcada por poder, ambição e acusações de brutalidade. Como general na ocupação da Indonésia em Timor-Leste, nos anos 1980 e 1990, ele formou gangues de assassinos encapuzados para aterrorizar civis ligados à independência. Ele também participou de um dos eventos mais sangrentos da guerra. O massacre de Cararis, onde 300 timorenses, principalmente civis, foram mortos pelas forças especiais Kopassus. Em 1996, ele foi para Papua Ocidental, onde o Movimento Livre Papua enfrentou o exército indonésio. As tropas de Prabowo retaliaram, incendiando vilarejos suspeitos de apoiar separatistas. 2 anos depois, a crise financeira asiática gerou protestos estudantis contra Suharto em Jacarta. Prabowo realizou uma campanha para sequestrar, prender e torturar ativistas. 22 desapareceram, 13 ainda continuam desaparecidos até hoje. Após a queda de Suharto, Prabowo foi expulso das Forças Armadas por seu envolvimento nos sequestros. Por anos, até os Estados Unidos, que o treinaram, impediram sua entrada no país. Décadas depois, ele governa no mesmo palácio presidencial, onde famílias ainda se reúnem às quintas para vigília à luz de velas. Eles esperam por justiça. Eles esperam pelo retorno dos desaparecidos. Devido à história sombria e controversa de Prabowo, ligada ao passado autoritário da Indonésia, muitos viram sua ascensão como regressão, não reforma. Para os veteranos dos movimentos democráticos da era Suharto, isso não era um novo começo, mas o retorno de velhos fantasmas. Centenas de ativistas acamparam diante do parlamento, alertando que a Indonésia estava sendo levada de volta à ditadura. Sinais de raiva eram visíveis.
milhões de indonésios já estavam irritados. Um governo sensato teria acalmado, mas a Indonésia fez o contrário. Em agosto de 2025, o aumento dos impostos sobre propriedades e terras pelo governo local gerou revolta. Por toda a Indonésia, uma onda de protestos irrompeu, sendo um dos testes mais visíveis e perigosos para o jovem governo do presidente Prabowo Subianto. Em Pati, no centro de Java, a fúria explodiu. No dia 13 de agosto, milhares de moradores, em sua maioria agricultores, marcharam contra uma política chocante. O imposto sobre terras e edificações deles, chamado PBBP-2, subiu mais de 250% de repente. Em 2024, eles pagaram apenas 179 mil rúpias. Em 2025, o imposto foi de 13 milhões de rúpias. Mesmo após a redução, as famílias pagavam de 3 a 4 vezes mais que antes. Para agricultores já afetados pelo alto preço de combustíveis e alimentos, isso foi o ponto de ruptura. Mas o que mais enfureceu as pessoas não foram apenas os impostos, foi a arrogância de seus líderes. O regente Sudewo, membro do partido Garendara de Prabowo, desdenhou os protestos, provocando: "Não tragam só 5 mil, tragam 50 mil pessoas. Eu não terei medo, não mudarei minha decisão." Essa afronta acendeu o estopim. Em 13 de outubro, milhares exigiram a saída de Sudewo. A polícia enfrentou a multidão e usou gás lacrimogênio. 64 pessoas ficaram feridas. Sudewo voltou atrás, restabeleceu o imposto de 2024 e prometeu reembolsos, mas já era tarde. Para o povo de Pati, a confiança acabou. Eles queriam que ele saísse, e não só em Pati. Em Boni, Sulawesi do Sul, impostos sobre propriedades aumentaram 300%, causando protestos estudantis. Em Kiribati, Java Ocidental, os aumentos de 150% a 1000% levaram milhares às ruas. Em Jambong e Semarang, a revolta cresceu até o Ministério do Interior. Intervir e ordenar que os governos locais parassem de explorar seu povo. Analistas destacaram, não era só ganância local. Com Jacarta cortando verbas, regentes e prefeitos precisaram aumentar impostos para sobreviver. O colapso do financiamento central transferiu o peso diretamente para os cidadãos comuns. Em 17 de agosto de 2025, a Indonésia celebrou 80 anos de independência do domínio holandês. No dia da independência, as pessoas celebram orgulhosas, agitando a bandeira. Mesmo este ano, bandeiras foram vistas, mas não eram as da Indonésia. Em vez de desfiles de unidade, uma bandeira pirata incomum começou a ser hasteada em todo o país. Não era qualquer bandeira pirata. Crânio e ossos cruzados com chapéu de palha, símbolo do anime One Piece. Na série, a bandeira é de Monkey D. Luffy, que sonha ser o rei dos piratas. Símbolo de esperança, liberdade e rebelião contra a tirania, a bandeira ganhou novo significado na Indonésia. Sob o Merah Putih, a bandeira vermelha e branca da Indonésia, o chapéu de palha com caveira virou símbolo do protesto. Um grito sarcástico diante dos preços altos, do desemprego e de um governo cada vez mais visto como autoritário e incompetente. Tudo começou pequeno. Caminhoneiros foram os primeiros a hastear a bandeira em protesto contra novas regulamentações que proibiam veículos com excesso de peso. Se acabasse ali, talvez fosse esquecido. Primeiro vieram os cortes no orçamento, depois as demissões em massa e, por fim, a legislação que ampliou o poder militar. E, de repente, a bandeira se espalhou como fogo selvagem. Está em todo lugar, pintada nas casas, colada em motos, pendurada em barcos de pesca, tremulando em carros, até mesmo sendo agitada em manifestações ao lado da bandeira nacional. Para os jovens, é sátira. Para os pobres, é rebelião. Para todos os outros, tornou-se uma mensagem simples. A Indonésia já teve o suficiente, e os números comprovam isso. Desemprego entre jovens chega a 16%, um dos maiores do sul da Ásia. Pesquisa mostrou que só 58% dos jovens indonésios eram otimistas sobre o futuro econômico do governo, contra 75% nos países vizinhos. Investidores estrangeiros fogem, famílias enfrentam dificuldades e até a esperança desaparece. Até agosto, a raiva estava mais presente online. Hashtags viralizaram, vídeos se espalharam e frustrações ecoaram online. Nas ruas, grupos de estudantes e sindicatos apareciam dispersos, enquanto a maioria das pessoas mantinha distância. E então veio o insulto que transformou a indignação em fúria.
Mesmo com os pobres na fila por restos do vacilante programa de refeições gratuitas do governo. Mesmo enquanto famílias enterravam seus filhos, como a pequena Raya, parlamentares silenciosamente se concederam uma ajuda de custo para moradia de 50 milhões de rúpias por mês, cerca de 3 mil dólares extras todo mês. Para comparar, o produto interno bruto per capita da Indonésia é cerca de 4.900 dólares anuais. Esse único benefício equivale a quase 10 vezes o salário mínimo mensal de Jacarta. Em províncias mais pobres, isso chega a 20 vezes o salário médio. Segundo grupos de fiscalização, com todos os benefícios, alguns parlamentares recebem quase 230 milhões de rúpias mensais, cerca de 14 mil dólares. Para muitos indonésios, o que mais doeu não foi o valor, mas o contraste. Em 26 de agosto de 2025, um nome abalou a Indonésia. Raya, uma menina de 4 anos de Sukabumi, Java Ocidental, cujo rosto logo inundaria todas as telas de celular do país. Raya morreu de sepse, agravada por desnutrição, nanismo, tuberculose e meningite, todas pioradas pelo fracasso do programa de refeições gratuitas do governo. A história dela viralizou e sua morte virou símbolo das promessas não cumpridas do país. Ela não estava sozinha. No centro de Java, naquele mesmo mês, pelo menos 365 crianças tiveram destinos semelhantes. Testes de laboratório apontaram ingredientes vencidos, falta de saneamento e sistema sobrecarregado. Enquanto parlamentares aumentavam salários com auxílios superiores ao que muitos indonésios ganham em anos, crianças morriam por alimentos contaminados que deveriam salvá-las. O nome de Raya transformou a raiva silenciosa em indignação total. Isso não era apenas decepção, era traição. O governo de Prabowo havia prometido ao povo que o programa seria entregue sem aumentar os impostos, sem cortar serviços essenciais. Era a audácia, a arrogância. Enquanto crianças morriam de tuberculose, desnutrição e infecções, os chamados representantes do povo enchiam os próprios bolsos. Alguns deputados nem esconderam o desprezo ao serem confrontados. Os protestos vieram em ondas mortais que poderiam ter sido evitadas se políticos indonésios não tivessem feito declarações tolas. Um deles disse: "Não nos comparem com o povo comum." Outro zombou daqueles que exigiam responsabilidade, chamando-os de as pessoas mais burras do mundo. Era como se a elite dominante tivesse declarado abertamente o que muitos indonésios já temiam: que a democracia não era mais sobre o povo, era sobre os poderosos. No fundo, o levante na Indonésia não é apenas sobre merenda escolar gratuita, aumento de impostos sobre propriedades ou até mesmo políticos corruptos. É sobre algo muito mais profundo: a desigualdade. A classe média da Indonésia diminui há anos, pressionada por custos altos e salários parados. Enquanto o governo se gaba de que o coeficiente de Gini do país, uma medida de desigualdade, melhorou, a realidade é muito mais dura. A Indonésia ainda enfrenta altos níveis de desigualdade no Sudeste Asiático, como revelou um relatório da Oxfam. A Indonésia é o 6º país mais desigual em riqueza no mundo. 4 dos mais ricos detêm mais riqueza que 100 milhões dos indonésios mais pobres. Para os pobres, o dia a dia é um ciclo de sobrevivência. Salários baixos, emprego inseguro e famílias afundando mais na pobreza, com preços sempre em alta. A educação ainda é inacessível para muitos devido a taxas e barreiras. Mesmo assim, as pessoas protestavam pacificamente, pedindo a revogação da nova lei das Forças Armadas Nacionais da Indonésia, redução de impostos sobre propriedades e retirada dos novos auxílios para moradia. Eles marcharam e se reuniram. A raiva era grande, mas contida. Então, outro incidente provocou e transformou o protesto em movimento. Veja bem, em 27 de agosto, os protestos alcançaram Kalimantan Ocidental. Estudantes da Universidade Tanjung marcharam até o Parlamento Regional, exigindo o fim do auxílio moradia para os legisladores. A manifestação começou pacífica, mas a polícia usou gás lacrimogênio e causou caos. 15 manifestantes foram presos e soltos 2 dias depois, após assinarem compromisso de não repetir as ações. Na época, os protestos eram focados em estudantes e sindicatos. O restante da Indonésia estava insatisfeito com o parlamento, mas ainda não queria protestar. Isso mudou em 28 de outubro. Manifestantes marcharam até o Parlamento Nacional em Jacarta. Por um tempo, as coisas estavam calmas.
Mas as tensões aumentaram quando alguns estudantes tentaram invadir o prédio e outros lançaram objetos contra a polícia. A polícia respondeu como sempre, não com diálogo, mas com gás lacrimogênio, canhões de água e balas de borracha. Mas em vez de ir embora, a multidão se irritou mais ainda. Os confrontos se expandiram do parlamento para um distrito comercial, uma via expressa e a linha ferroviária próxima. O transporte público colapsou. Estações Panmera e Tanah Abang fecharam. Centenas de estudantes foram presos. Os que escaparam se refugiaram na Igreja Cristã Protestante de Angola. Então, veio o momento que mudaria tudo. Quando um carro da polícia atropelou um motorista de aplicativo em Jacarta. Afan Kurniawan tinha apenas 21 anos quando foi noticiado, horas depois que ele havia morrido. Manifestantes atacaram a delegacia de polícia. No meio do caos estava Afan Kurniawan, um motorista de Ojul de 21 anos. Ele não era manifestante, só estava lá para entregar algo. Naquele momento, a polícia já havia acionado o Corpo de Brigada Móvel, BRIMOB, Unidade Tática da Polícia Nacional. A FAN estava no lugar errado, na hora errada. Enquanto o protesto continuava, um veículo blindado 4x4 da BRIMOB acelerou em meio à multidão. Ele atingiu Afan em cheio. O veículo parou e a multidão ficou em choque. Afan tentou se levantar, mas enquanto milhares de celulares gravavam, o motorista da BRIMOB acelerou fundo. O blindado passou sobre ele novamente antes de acelerar e sair. Afan não teve chance. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet e, em poucas horas, por todo o país. E no dia seguinte, a Indonésia nunca mais seria a mesma. A morte de Afan desencadeou uma onda de tumultos em todo o país. Em cidade após cidade, os protestos se tornaram violentos. Mais 10 pessoas morreram nos dias seguintes. Delegacias e prédios do parlamento regional foram incendiados. As casas de políticos, especialmente daqueles que zombaram do sofrimento do povo, foram saqueadas e pilhadas. A Indonésia não só protestava, mas se rebelava. Em 29 de agosto, Afan Kurniawan foi sepultado. Seu caixão foi escoltado pelas ruas de Sukabumi por centenas de colegas motoristas de Ojol, seus casacos verdes formando um rio de tristeza e fúria. O governo, percebendo que o próprio funeral poderia se tornar um ponto de tensão, enviou o chefe de polícia de Jacarta. Não é preciso ser um gênio para prever o desfecho. A presença de um representante da mesma força que matou Afan quase provocou um tumulto no cemitério. O que veio depois foi um controle de danos intenso. O presidente Prabowo apareceu na televisão lamentando a morte de Afan. O governo deu uma casa à família de Afan, mas já havia perdido o controle da narrativa. No dia seguinte, protestos massivos irromperam em todo o país, do oeste ao leste. Prédios foram incendiados. 3 pessoas ficaram presas em um prédio e morreram nas chamas. A reação foi imediata. Universitários invadiram a sede da polícia em Jacarta e exigiram a renúncia do chefe. Em 31 de outubro, a fúria ficou pessoal. Multidões invadiram a casa do ministro das Finanças e levaram eletrônicos, joias e uma tabela de basquete. No mesmo dia, eles miraram no parlamentar, que havia zombado dos manifestantes, chamando-os de as pessoas mais burras do mundo. Sua casa foi saqueada e o carro esportivo destruído. Tudo transmitido ao vivo no TikTok para milhões. E não foram só os políticos. Até as celebridades não foram poupadas. O ator Surya Atama teve sua mansão invadida, seus bens valiosos desapareceram e seus 12 gatos foram roubados. A resposta do governo não foi reconciliação, mas repressão. Devido à crise, o presidente Prabowo cancelou viagem à China e voltou a Jacarta. Ele disse que parlamentares renunciariam a verbas de moradia e benefícios, mas isso pouco confortou. Prabowo ordenou ação firme das Forças Armadas e da polícia. O chefe de polícia autorizou balas de borracha e armas não letais contra anarquistas que tentassem entrar em bases e dormitórios da polícia. Até 1º de setembro, 6 mortes foram confirmadas nos distúrbios e 20 pessoas estavam desaparecidas. Então algo mudou. Temendo forte repressão policial e militar, o Conselho Executivo dos Estudantes de toda a Indonésia, cancelou outra manifestação em massa. Após semanas, os protestos silenciaram. O governo pensou que tinham acabado e tudo estava bem. O presidente indonésio, apressado, adiou sua visita e foi à China para o desfile da vitória em 3 de setembro de 2025.
Mas o silêncio nas ruas não era o fim da agitação, nem uma rendição, era um reagrupamento. No mesmo dia, estudantes, sindicatos e ativistas digitais publicaram online um manifesto de mobilização. Chamaram-no de 17 mais 8 demandas, em referência ao Dia da Independência, 17 de agosto. O YouTube acabou de fazer um anúncio surpreendente. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Agora, é claro, isso não significa que todo mundo deva começar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube ou sem mostrar o rosto, como este, agora é o momento ideal. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores e está promovendo mais canais novos e pequenos do que antes. Sei que muitos têm dúvidas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas por e-mail frequentemente. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo, totalmente grátis. Se quer criar um canal no YouTube, inscreva-se no Bootcamp pelo link na descrição ou clique em Inscreva-se agora. Infelizmente, ao contrário dos vídeos do YouTube, o Bootcamp é como uma chamada no Zoom. E limitado a 100 pessoas, vamos voltar ao vídeo. O que começou como luto se transformou em fúria, e a fúria se transformou em uma lista de 25 exigências, um plano para a mudança. As exigências eram claras. Para o presidente, retirar os militares da vida civil, acabar com a criminalização dos manifestantes, iniciar uma investigação independente sobre as mortes de Afan Konewan, Umar Amr ud-Din e outros mortos durante a repressão. Para o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a Câmara dos Deputados deve congelar seus próprios aumentos de salários e benefícios, cancelar novas regalias e pensões, abrir seus orçamentos ao público e permitir que a Comissão Anticorrupção investigue os parlamentares que abusaram de seus cargos. Aos partidos, disciplinar membros arrogantes e mostrar compromisso com o povo, dialogando com estudantes e sociedade civil. Polícia, libertem todos os detidos. Manifestantes, parem a violência e processem os comandantes responsáveis. Militares, voltem aos quartéis e deixem de atuar como polícia. Comprometam-se a não interferir na vida civil. Aos ministérios da economia, assegurem salários dignos a professores, profissionais de saúde, motoristas e demais trabalhadores. Evitem demissões em massa. Negociem com sindicatos sobre terceirização e salários. Não foram sussurros, mas exigências gritadas nas ruas de Jacarta, Surabaya, Makassar e Medan. O povo quer ação imediata. Mas o movimento 17 mais 8 continuou. Além das demandas urgentes, sugeriram 8 reformas profundas para um ano. 1. Limpar o parlamento. 2. Reformar partidos políticos, criar sistema tributário mais justo, aprovar uma verdadeira lei anticorrupção com confisco de bens. 5. Transformar a polícia em uma força humana e profissional. 6. Retornar militares aos quartéis definitivamente. 7. Fortalecer órgãos de fiscalização e entidades de direitos humanos, além de corrigir as políticas econômicas e trabalhistas. No início de setembro, o movimento já não tratava só da FAN ou da ganância parlamentar. As ruas de Jacarta ecoavam com cantos de estudantes, ativistas e sindicatos trabalhistas influentes. Comandados pela coalizão dos sindicatos e pelo Partido dos Trabalhadores, manifestantes reuniram-se na capital com exigências simples, porém impactantes. No topo da lista está o fim da terceirização. Milhões de indonésios passaram anos presos a um sistema no qual empresas os contratavam via agências terceirizadas e contratos temporários, retirando proteções, estabilidade e dignidade. Eles exigiram o fim disso. Também exigiram um aumento do salário mínimo, suspensão das demissões em massa e reformas nos impostos trabalhistas que oneravam injustamente trabalhadores em dificuldade. E Jacarta não estava sozinha. Protestos parecidos ocorreram em outras cidades, mostrando que não era só um movimento da capital. O presidente Prabowo fez um pronunciamento equilibrado na televisão. Ele anunciou que o parlamento concordou em reduzir auxílios moradia e viagens ao exterior caras. Mas ele não comentou sobre a retificação da Lei das Forças Armadas Nacionais da Indonésia. Ele prometeu investigar o assassinato de Afan e garantir que os responsáveis fossem levados à justiça.
Mas seu aviso também foi claro. Seu governo respeitaria reuniões pacíficas, mas saques e tumultos seriam considerados terrorismo e traição. A ordem dele à polícia e militares foi inflexível. Adote medidas rigorosas contra a destruição de instalações públicas e saques. E assim foi feito. Em todo o país, mais de 3.000 pessoas foram presas ou detidas, centenas ficaram feridas e pelo menos 20 estão desaparecidas. Gás lacrimogênio e balas de borracha se tornaram a trilha sonora de cidades como Bandung, onde protestos próximos a 2 universidades se transformaram em caos. A preocupação internacional cresce e a Organização das Nações Unidas pediu investigação independente sobre possível uso excessivo de força. A Human Rights Watch acusou as autoridades indonésias de agirem de forma irresponsável ao rotularem os protestos como traição. Relembra ao mundo a longa história da Indonésia de uso excessivo de força contra seu povo. Embaixadas dos Estados Unidos da América Austrália, França e Canadá emitiram alertas de viagem. Cidadãos foram instruídos: evitem ruas e multidões. As diásporas indonésias na Austrália, Japão, Alemanha e outros países protestam abertamente, exibindo 17 mais 8 cartazes em apoio ao seu povo. O presidente da Indonésia trocou 5 ministros em uma rápida reforma após protestos mortais. 5 ministros foram demitidos, entre eles o das Finanças, ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional e o diretor-gerente do Banco Mundial, e Budi Gunawan, o ministro coordenador de Política e Segurança. Prabowo nomeou o presidente da Corporação de Seguro de Depósitos para substituir um dos ministros das Finanças mais antigos da Indonésia. Prabowo também demitiu os ministros das Cooperativas, Juventude, Esportes e da Proteção aos Trabalhadores Migrantes. A fé do país é incerta, porque as pessoas não confiam no governo ou em suas promessas para o futuro. Os protestos que pareciam insanos começaram a esfriar. Chamei de insanos porque até embaixadas, como a dos Estados Unidos da América, emitiram alertas. O TikTok, com 100 milhões de usuários na Indonésia, suspendeu transmissões ao vivo para evitar ser uma faísca nesse incêndio digital. E essa era a fúria de uma nação de 280 milhões de pessoas espalhadas por 17 mil ilhas. Na verdade, nem mesmo Bali foi poupada. A ilha, antes turística, virou campo de batalha com estudantes e motoristas de APE invadindo a sede da polícia. Muitos agora questionam se forças externas alimentaram os protestos, canalizando a raiva popular contra o governo. Recentemente, a Indonésia buscou manter relações com Estados Unidos e China. É fato que a Indonésia favorece investimentos chineses e visitas de Estado, mostrando um governo mais pró-China, o que é considerado desvantagem estratégica para os Estados Unidos e outros países. O presidente Prabowo fez da China sua primeira visita bilateral ao exterior. China e Indonésia firmaram acordos de até 10 bilhões de dólares, focados em energia verde e tecnologia. Até 2022, o presidente Prabowo estava proibido de entrar nos Estados Unidos devido a alegações de abusos dos direitos humanos. Relacionado ao seu tempo na Unidade de Forças Especiais da Indonésia, KOPASIS, o que levou à sua dispensa forçada das Forças Armadas em 1998. No entanto, a proibição foi retirada depois que o então presidente Joko Widodo nomeou Subianto como ministro da Defesa da Indonésia, e ele foi posteriormente convidado a Washington em 2020. No primeiro governo Trump, após visitar a China, Subianto foi a Washington em novembro de 2024. O que mostra que não só para a Indonésia, mas também para a China e os Estados Unidos da América, a Indonésia é um jogador crucial nesta região. A Indonésia está situada entre os oceanos Indo-Pacífico, controlando as rotas vitais do comércio global. O Estreito de Malaca e o de Sunda concentram o transporte do leste asiático e são essenciais para controlar o Mar do Sul da China. A Indonésia tem boas relações com as grandes potências, reduzindo as chances de interferência externa. Tudo o que ocorre na Indonésia é, de certa forma, culpa das políticas do governo. E como vimos, os números provam isso claramente. E o que acontece depois? Será que o presidente vai conseguir salvar seu regime? Vamos presenciar outro golpe, como no Nepal, Sri Lanka e Bangladesh? Só o tempo dirá.